Olá, meus amigos, muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma edição do nosso telejornal. Hoje, claro, vamos levar muito conteúdo para você que está aí do outro lado da telinha, mas para isso eu preciso da sua companhia. Hoje é quinta-feira, dia 18 de agosto, como está passando rápido esse mês de agosto, e o nosso Expresso União já está no ar. É isso, meus amigos, sejam muito bem-vindos novamente e eu vou começar o Expresso de hoje atualizando os dados da pandemia aqui no país. De acordo com um boletim epidemiológico divulgado ontem à noite, o Brasil registrou desde o início da pandemia 682.010 mortes por Covid-19 e o número total de casos confirmados da doença chegou a 34.223.207. Em 24 horas, foram registrados 21.927 novos casos e, nesse mesmo período, foram confirmadas 247 mortes de vítimas do vírus. E, de acordo com o último boletim Infogripe, divulgado nesta quarta, houve um aumento no número de casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças. De acordo com a Fiocruz, a pesquisa destaca que o aumento recente nessa faixa etária em diversos estados do Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste desperta um sinal de alerta. Nas demais faixas etárias, o boletim está num patamar similar ao de abril em casos de síndrome respiratória aguda grave, o mais baixo desde o início da epidemia de Covid-19 aqui no Brasil. E o Ministério da Saúde tem um novo secretário executivo. Bruno Dalcomo substituirá Daniel Meirelles Pereira. O ex-secretário do Trabalho, Bruno Silva, foi nomeado para o cargo de secretário executivo do Ministério da Saúde. Especialista em políticas públicas e gestão governamental e servidor público de carreira, Bruno Silva substituirá Daniel Meirelles Pereira, que passa a ocupar uma diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Há apenas 9 dias, ele tinha sido designado para a função comissionada de assessor no gabinete da Secretaria Executiva do Ministério da Economia. Mas foi convidado pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a assumir o segundo posto na pasta, responsável por elaborar e organizar as políticas públicas de assistência à saúde da população. E, gente, segundo a OMS, o número de casos de varíola dos macacos continua aumentando. Só na última semana houve um aumento de 20% em todo o mundo e aqui no Brasil o número de casos confirmados já passou dos 3.000. De acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira pela Organização Mundial da Saúde, os casos de varíola dos macacos no mundo aumentaram em 20% em uma semana, chegando a 35.000 em 92 países e territórios, com 12 mortes registradas. Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, foram relatados quase 7.500 casos à entidade na semana passada, um aumento de 20% em relação à semana anterior, que também foi 20% a mais que na semana retrasada. Até o momento, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registra 3.184 casos confirmados da doença e os estados com maiores registros da varíola dos macacos são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Goiás. E o Ministério da Saúde divulgou que até o momento foram realizados cerca de 8.850 exames nos laboratórios de referência para comprovar os casos de varíola dos macacos aqui no Brasil. O número de exames realizados diariamente varia de acordo com as notificações e a chegada das amostras aos laboratórios. Atualmente, 8 unidades de referência estão realizando os diagnósticos nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Amazonas e no estado do Pará. Ainda de acordo com o Ministério, é possível garantir a cobertura do diagnóstico de todo o país. Agora é hora do nosso Momento Esporte aqui no Expresso União. Ontem à noite, o Fortaleza até chegou a abrir e ampliar o placar contra o Fluminense em pleno Maracanã, mas na segunda etapa, o tricolor das Laranjeiras empatou e conseguiu a classificação às semifinais. O problema? Os 2 gols foram cercados aí de muita polêmica da arbitragem.
Depois da partida, ainda no estádio, na figura do seu presidente, o Leão se pronunciou. Marcelo Paes falou sobre todo esse cenário e ainda cutucou o árbitro que vai representar o Brasil no quadro de arbitragem da Copa do Mundo. E venho passar aqui a minha indignação, né, pela arbitragem nos dois jogos, no confronto contra o Fluminense nessa quarta de final da Copa do Brasil. Primeiro lá em Fortaleza, aquele gol do Romero, do empate, que foi muito duvidoso aquele impedimento. O frame, né, a hora que bota o frame de quando sai a bola, mas ok, contra a gente. Aí viemos pra cá, fazemos 2-0 e inventa um pênalti, assim, de uma forma ridícula. Eu acho que eu nunca vi um pênalti tão absurdo para ser marcado pelo VAR, que para a imagem, que olha com calma e dá um pênalti daquele. A imprensa do Brasil toda está comentando, não é coisa de torcedor do Fortaleza ou do presidente do Fortaleza, é todo mundo que gosta de futebol e acompanha o futebol e viu a vergonha que aconteceu hoje aqui no Maracanã. A comissão de arbitragem precisa rever isso. Isso está acabando com o espetáculo do futebol brasileiro, dá uma desilusão no torcedor, nos jogadores que estão putos ali no vestiário, patrocinador que se desestimula por erros assim inaceitáveis. O que é que justifica o cara dar um pênalti daquele que o árbitro não deu em campo, né? E depois ainda o segundo gol do Fluminense com impedimento novamente extremamente duvidoso. 3 lances contra o Fortaleza nesse confronto, todos, ao meu ver, com erro ou no mínimo com uma possibilidade muito grande de erro, e foram contra a gente que resultaram numa desclassificação. Aí como é que fica? O dinheiro da Copa do Brasil, da passagem de fase que não vem, né? Os pontos no ranking da CBF, uma sequência, a moral e tudo. É um absurdo o que tem acontecido no futebol brasileiro no tocante à arbitragem. A comissão de arbitragem precisa se rever como um todo, porque está prejudicando rodada a rodada, jogo a jogo. No clássico, no domingo, a gente já teve um pênalti absurdo que não foi dado, que era pênalti de expulsão. Onde isso vai parar? Onde isso vai parar? E eu fico com a frase de um torcedor que me escreveu há pouco tempo. Absurdo, mas previsível. É de se lamentar muito. A gente sai aqui da competição de cabeça erguida, mas muito chateado, decepcionado com o nível da arbitragem brasileira. E olha que o árbitro de hoje é árbitro que vai para a Copa do Mundo. Gente, os times do Nordeste, mais uma vez, sendo prejudicados aí pela arbitragem contra os times do Sul e do Sudeste, não é novidade. E a gente espera que um dia esse cenário mude aí no futebol brasileiro. E mais uma vez eu afirmo que junto comigo e com toda a nossa equipe, você pode sim fazer parte do jornalismo da Rede União. Aqui a gente tem 2 canais diretos com vocês de casa. O nosso número de WhatsApp, que é o DDD 85 98101 0984. Se não deu para anotar, é esse que está aparecendo aqui na sua telinha. Mas se você prefere o e-mail, a gente também tem para você. É o jornalismo@redeunião.com.br. Por ele você pode mandar sugestões de pauta, denúncias, elogios e toda a sua contribuição é muito bem-vinda. Agora a gente vai para um breve intervalo. Na volta, a gente tem mais notícias para continuar deixando você super bem informado. Então não sai daí que já já eu estou de volta. E o nosso Expresso está de volta e a gente vai falar sobre política, porque o Tribunal Superior Eleitoral está atualizando diariamente o site de divulgação de candidaturas e de contas eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza site para que a população possa acompanhar informações detalhadas sobre todos os candidatos que pediram registro à Justiça Eleitoral e sobre as suas contas eleitorais e as dos partidos políticos. Até o momento, o Brasil tem 12 pedidos de candidaturas para presidente e vice-presidente, 223 tanto para governador como vice, 234 para senador, 236 para primeiro suplente, 237 para segundo suplente, 10.305 para deputado federal, 16.295 deputado estadual e 591 para deputado distrital. O número de candidatos para concorrer a uma vaga no pleito deste ano pode ser acessado através do site divulgacandecontas.tse.jus.br. No site é possível acompanhar a situação de cada região e estado em número de candidatura.
Ainda falando em eleições, uma pesquisa divulgada pelo Grupo Sigma apresenta o presidente Jair Bolsonaro liderando o cenário, estimulado com 37,5% dos votos. Confira mais detalhes na nossa reportagem. Foi divulgado pelo Grupo 6 Sigma um levantamento em que o presidente Jair Bolsonaro aparece à frente na corrida eleitoral pela presidência da República. No cenário proposto, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Jair Bolsonaro aparece com 37,5% das intenções de votos. Após aparece o nome do ex-presidente Lula com 28,2%. Na terceira posição vem Ciro Gomes, que registra 8% das intenções de votos. Brancos e nulos somaram 9,4%. Não sabem responder 8,9% e não informaram 2,6%. No levantamento para um segundo turno, em um primeiro cenário sugerido, o presidente Jair Bolsonaro também lidera, com 45,4%. O ex-presidente Lula aparece com 37,9%, brancos e nulos somam 11,7% e 0,8% não respondeu e 4,2% não sabiam em quem votar. A pesquisa ouviu 1.000 eleitores com 16 anos ou mais e foi realizada entre os dias 1º e 5 de agosto. Agora é hora de conferir a agenda dos principais candidatos a governador aqui do estado do Ceará. Roberto Cláudio, do PDT, às 7 horas da manhã fez uma caminhada no Bom Jardim. Às 9, ele tomou um café da manhã na ADPEC. Às 10, ele está participando aí desde as 10 horas no caso de uma gravação. Às 5 horas da tarde, ele vai ali para a região metropolitana, em Pacajus. E às 7 horas da noite, ele vai participar da inauguração do comitê de um candidato a deputado. Elmano de Freitas, do PT, às 8 horas fez uma caminhada no Pirambu e no Cristo Redentor. Desde 11 horas, ele está fazendo gravações de campanha. Às 18 horas e 30 minutos, ele vai ter um encontro da educação no Comitê Central, que fica ali na Washington Soares. Já o capitão Wagner, do União Brasil, só tem agenda no período da tarde. Às 5 horas, ele vai participar da inauguração do comitê de um candidato a deputado. E às 19 horas, ele vai ter reunião em Paracuru, cidade praiana aqui do nosso estado. E atenção, você estudante, os candidatos que foram pré-selecionados no FIES devem apresentar até esta sexta a atualização de toda a documentação. Os candidatos pré-selecionados ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, deverão apresentar do dia 17 até a próxima sexta-feira, dia 19, a complementação das informações das inscrições no site do Ministério da Educação. Em 2022, foram ofertadas mais de 110 mil vagas para o FIES. Pelas regras do programa, todos os não pré-selecionados na chamada única serão automaticamente incluídos na lista de espera. Após a etapa de complementação da inscrição, é necessária a validação das informações declaradas no ato da inscrição. O prazo é de até 5 dias úteis após a data da complementação da inscrição, realizada na página do FIES no portal Acesso Único. O procedimento de validar as informações deve ser realizado diretamente na instituição de ensino superior para a qual o candidato tenha sido pré-selecionado. Agora a notícia internacional. De acordo com a polícia local, a explosão que destruiu uma mesquita em Cabul, no Afeganistão, na noite de ontem, matou 21 pessoas. O porta-voz da polícia, Khalid Zadran, informou ainda que mais 33 ficaram feridas na explosão. Testemunhas disseram a Reuters que a forte explosão foi ouvida em um bairro do norte de Cabul e que chegou até mesmo a quebrar janelas em prédios próximos. Não houve reivindicação imediata da autoria do ataque e as autoridades não atribuíram a culpa publicamente até o momento. Mais detalhes você confere ao longo de toda a nossa programação. Mudando de assunto, a pesquisa anual do comércio, que foi divulgada ontem pelo IBGE, mostrou uma redução de mais de 400 mil trabalhadores no setor só em 2020.
O setor do comércio perdeu mais de 404 mil trabalhadores em 2020, em comparação com 2019. A perda é um reflexo das medidas de isolamento social impostas pela pandemia de Covid-19. O comércio varejista perdeu 90,4%. Houve perda também no pessoal ocupado na atividade de comércio de veículos, peças e motocicletas. O comércio por atacado foi o único a ampliar o número de funcionários, contratando 37,9 mil pessoas. Os dados constam na pesquisa anual do comércio divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que confirma os efeitos negativos do surto sanitário global sobre o emprego nessa atividade. Em 2020, o primeiro ano da pandemia, 73,7% da mão de obra do setor comercial estavam empregadas no comércio varejista, 17,8% no comércio por atacado e 8,5% no comércio de veículos, peças e motocicletas. Em relação à remuneração, as mais baixas foram encontradas nos representantes e agentes do comércio, comércio varejista de produtos alimentícios, bebidas e fumo e comércio varejista de tecido, vestuário, calçados e armarinho. A região Sudeste concentrou 55,6% das remunerações pagas no comércio em 2020, seguidas pelo Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Em média, o menor salário mensal foi pago no Nordeste e, em 2020, os maiores no Sudeste e no Sul. Em média, cada empresa comercial pagou 1,8 salário mínimo por mês. Agora a gente fala de câmbio, porque a indicação de que o Banco Central norte-americano vai manter os juros altos por um longo tempo trouxe turbulência ao mercado financeiro internacional. O dólar comercial encerrou essa quarta, vendido a R$ 5,16, com uma alta de 0,53%. A moeda norte-americana chegou a R$ 5,21 no início da manhã, mas diminuiu o ritmo de alta à medida que capitais externos voltaram a entrar no país. E, meu povo, a gente sabe que a situação econômica não está fácil, né? Um dos fatores é o gás de cozinha, que só nos últimos 12 meses acumula um aumento de 26,29%. No final do ano passado, a energia elétrica era a vilã na hora de pagar as contas. Esse papel agora é ocupado pelo gás de cozinha. Nos últimos 12 meses, o gás encanado acumula alta de 26,29% e o botijão de 21,36%. Ambos subiram mais que o dobro da inflação no período, que foi de 10,07%. A luz caiu devido ao aumento do volume de chuvas e aos cortes promovidos pela PEC, que limitou a incidência de ICMS. Para consumidores domésticos e restaurantes, a solução é tentar reduzir o consumo, apelar para equipamentos elétricos na hora de cozinhar e diminuir tempo de banho nas casas com chuveiro a gás. Mas nem tudo está perdido. Entrou em vigor essa semana uma terceira redução consecutiva no valor da gasolina. Em algumas cidades brasileiras, é possível encontrar o combustível abaixo até mesmo dos R$ 5,00. A Petrobras anunciou mais uma redução do valor do litro da gasolina A, vendida a distribuidoras de R$ 3,71 para R$ 3,53, uma queda de 18 centavos por litro. Nós estamos num momento virtuoso da economia e o dólar está estável, com pequenas quedas, e o barril teve uma alta queda de 140 nos últimos 4 meses, hoje já está em 94 e uma tendência de queda. Esta é a terceira redução anunciada pela companhia em menos de um mês. A redução já está em vigor desde a última terça-feira. Então o que está acontecendo é isso, nós estamos entrando num círculo virtuoso da economia, nós estamos com tudo favorecendo para que os preços diminuam, e quando a gasolina diminui, o diesel diminui, a economia melhora. Aqui no Ceará, o preço da gasolina na bomba chega na casa dos R$ 5,00, segundo o assessor do Sindipostos do estado. Valorizar números é sempre difícil, mas a tendência é de valores próximos a R$ 5,00, bem diferente dos 8 que a gente tinha
há 2 meses atrás. Mesmo com a redução no preço da gasolina, os consumidores ainda não estão satisfeitos. Bom, à vista do que era antes, está razoável ainda. Ainda merecia baixar um pouco mais, mas está melhor do que antes, né? Tudo muito caro ainda. O combustível está baixando, mas em compensação a alimentação está lá em cima, né? O custo de vida hoje está muito alto, né? É possível melhorar, né? Mas do jeito que está, já melhorou bastante pra gente, que no preço que estava realmente insuportável, né? Mas já melhorou bastante. A gente que trabalha com veículo, né, o dia todo, melhorou bastante, já faz uma diferença já. É isso, pelo menos um dos setores está dando esse alívio no bolso da gente. É isso, meu povo, o Expresso de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima quinta e amanhã eu estou aqui te esperando no mesmo horário de sempre. Tchau, tchau.